Beleza? Vamos começar o nosso segundo podcast, senhor Ivan. Vamos, É vamos. isso? Legal. Só para apresentar para o pessoal, a gente está aqui fazendo o segundo podcast Legal. da nossa plataforma, da Nextclass. E eu sou o CEO da plataforma, né? A gente atua um pouco no comercial, um pouco passando o que a gente conhece de digital aí para os professores. Meu nome é Ramon Miranda, é bom dizer. E você, Ivan? Quem é você? Meu nome é Ivan, né? Sou especialista em educação, já estou há alguns anos trabalhando, né, no setor educacional, toda a formação também para o setor educacional, e venho ajudando professores nos últimos anos a se posicionar no digital, né? Então, como que ali eu explico para eles, direciono como que eles vendem, trabalho ali no digital, e junto com a Nextclass ali a gente vem fazendo um trabalho bem legal de colocar esses professores então ali no mundo Mundo digital. digital, Exatamente. plataforma, todos esses são vários desafios, né? Exato. Então, desse segundo podcast, a gente tirou aqui alguns desafios, né? Algumas coisas que a gente nem conseguiu contemplar. Tem bastante coisa para contemplar, Isso, né? tem muita Um coisa. monte de coisa, mas é o que o professor mais sente na pele, né? No digital, Sim. né? Na hora, as dificuldades que aparecem, né? Daí a gente estava até conversando agora há pouco tempo, né? Como é que ele transforma o conhecimento dele e colocar isso Tá. no curso digital na plataforma. Então, né, de novo, eu trouxe algumas perguntas aqui. A Legal, ideia é que a vamos gente lá. vai trabalhando com isso. Então, um primeiro ponto, né? Tem vários desafios, mas um primeiro ponto que a gente vê é sobre simulados, provas e tal. E aí a gente entra num tópico que a gente está trabalhando bastante ultimamente, que a gente viu que é uma coisa, que é a questão do banco de questões, né? Então, cara, quem trabalha, por exemplo, quem trabalha com concurso, né? Montar esse banco de questões é uma tarefa gigante, né? A gente viu várias trazendo dificuldades aí, de como é difícil ter esse banco de questões. Cara, como é que isso impacta na vida do professor? Como é que ele Tá. pode resolver isso? Ramon, o maior ativo hoje do professor é o tempo. Então, ele está Uhum. sempre querendo comprar tempo de volta. Ele precisa é, responder seus alunos, montar material e ter um banco de questões já pronto é um grande diferencial. Então, o que a gente foi pensando ali? Se a gente já tira essa carga de trabalho do professor, que montar um banco, às vezes as pessoas não saberiam o quão difícil é montar um banco, é você montar, pensa bem, um enunciado. Isso. Montar um enunciado já não é a coisa mais, uma pergunta já não é a coisa mais simples do mundo, porque você vai ter que montar uma questão, uma estrutura de questão. Colocar as alternativas, essas alternativas precisa ter uma lógica e uma dificuldade Uhum. entre elas, não é Não pode só. ser tudo A, por exemplo, ou Não tudo pode ser B? tudo A, mas entre as alternativas da própria questão, ela tem que ter uma lógica, né, por Uhum. trás e um balanço de dificuldade. Então, fazer isso não é fácil. E categorizar essas questões. Eu estou respondendo uma questão da banca tal, Uhum. né, do ano tal, da instituição tal. Todo esse processo, imagine você fazer isso manualmente, o professor fazer isso manualmente, e a gente está falando ali de um número grande de Sim. questões. Então, quando a Nextclass traz já esse banco de questões pronto, já traz essas questões prontas, qualificadas, já pega das provas oficiais, ali já consegue trazer isso num lugar oficial, Uhum. né? Então a gente organiza a vida do professor, dá tempo para ele dar um recurso-chave para quem trabalha com concurso, pré-vestibular também, muito importante falar, né? Então Sim. as provas do Enem, toda essa parte de concurso pré-vestibular é essencial já ter um banco pronto. Porque isso já existe, né? Agora eu estava pensando, estava falando, a gente vai ter concursos em geral, né? A nível municipal, estadual, federal. A gente vai ter também Enem, que é Brasil, né? E pré-vestibulares de locais específicos. Exato. A gente daí pensando em idiomas, a gente tem a questão do TOEFL, né? E outros que são preparatórios também. Cambridge tem uma. Também que tem várias questões já Uhum. prontas, né? Então ele não precisa fazer isso. O que faz sentido hoje para o professor fazer as questões dele? Seria algo como se o professor de idiomas querer fazer as questões dele, né, específicas, né, para uma prova e tudo mais, então ele poderia gerar um banco de questões, mas não faz sentido nenhum ele ter que refazer um banco de questões que já está na internet, por exemplo, né? A gente poderia ter isso para ele. Exatamente, assim, o professor, ele tem ali a capacidade, ele tem um tempo, ele gosta de fazer ali as suas questões, perfeito, a gente tem esse módulo também, né, a Nextclass ali, ela consegue absorver isso. Mas caso, já tem, igual tu falou, já tem muito no mercado, Já. isso já está disponível, né? Então quando uma prova é publicada, ela publica o gabarito e a prova, Sim. e ela fala, olha,
tá aqui para todos conseguirem visualizar. Então, o que a gente faz, a gente organiza essa informação para o professor ter acesso para ela mais rápido. Uhum. Então, a gente consegue tirar a questão ali, ajudar ele na questão do tempo e da organização. Eu ia perguntar, o que ele ganha com isso? No fim é isso, né? Tá organizado, tem o tempo. O simulado por si só já faz o banco de questões, daí não é aquela prova, né? Mas eu posso categorizar, como tu falou, e eu posso ir lá e fazer um simulado diferenciado, né? Baseado numa banca, baseado num tema, né? Então eu já tendo banco, então não precisa gerar isso, e eu posso gerar simulados diferenciados daquele da prova também, baseado nesse banco de questões, Exatamente. né? Isso faz o cara ganhar tempo, né? O que mais o professor ganha com isso? O ponto-chave é o tempo e a organização para o aluno, né? Então a gente está falando assim, o aluno ele vai fazer um simulado para validar o conhecimento dele para o dia da prova. E essa organização do que ele precisa estudar nesse banco bem categorizado é o que vai estar o diferencial também do que a gente sempre fala ali dos gaps de aprendizado. Sim. Então, qual que é o meu desafio? Estou prestando um concurso da prova do IBGE, né, lá de Minas Gerais. E aí tem uma legislação específica que vai cair, que o Estado vai pedir. Aí que faz a diferença, né? Quando é uma coisa muito específica, uma legislação específica, uma coisa procedural, constitucional ali do IBGE, ou, por exemplo, constitucional, né? Cai muita coisa, às vezes, constitucional para a polícia, principalmente de concurso, né? Isso, aí vai ter uma constitucional, às vezes, específica para cargo do Estado, para federativo. Então, é exatamente saber ali, o aluno consegue trazer isso, né? E saber, eu preciso atuar naquele ponto. Então, com as categorias, a própria ciência do aprendizado consegue identificar, juntamente com a plataforma, qual é o lugar onde que ele precisa mais focar. Nesse banco de questões, nesse simulado. Sim. Então, a mesma coisa para Enem, pré-vestibular. Estou indo muito bem em português, estou indo muito bem em matemática, mas geografia e história não está legal. Então, essa categorização já vem da montagem de um banco de questões bom. Então, a estruturação já é um passo ali para o professor. E isso vai impactar lá no aprendizado do aluno. Tudo que a gente está pensando aqui, facilitou a vida do aluno, facilitou a vida do professor e potencializou o aprendizado do aluno. Falando de banco de questões, tu trouxe a questão de estar estruturado, e daí, né, isso ganha tempo, né, o professor consegue focar mais em ensinar, porque já está organizado. A questão dos filtros ali, entendi que é muito bom, categorias, né, para gerar esses simulados. E como é que ele pode acompanhar a evolução do aluno? Ele tem uma clareza disso daí? É exatamente isso. A plataforma precisa trazer essa clareza. Então, se a gente tem categorias, se o aluno fez um simulado e ele sabe a nota que ele tirou, o desempenho que ele tirou, você associa isso à categoria, ao filtro ali que o aluno selecionou. Então foi montado um simulado, né, dentro do banco de questões de português. Como está o desempenho dele? Principalmente ao decorrer do tempo. Então, todo o feedback ali para o aluno, pegando a análise de dados educacional, é saber exatamente isso e trazer isso para a consciência do processo. Então, a consciência do processo ou o professor ou o aluno visualizar aquilo e atuar naquele gap de aprendizado. Vamos lá fazer saturar até que aquilo lá não seja mais um problema. Vamos fazer um reforço, entender o que está acontecendo. Será que é a metodologia do professor? Será que é um costume ali do aluno? Ele tem uma dificuldade em matemática, por exemplo? Ou é algo que, às vezes, a aula do professor não está encaixando muito bem naquele sentido? Mas, pelo menos, você já sabe aonde tratar. E quando a gente está falando ali, então, de concurso, pré-vestibular, o foco é você conseguir, principalmente, reduzir aquela área que você não é muito bom, para equilibrar com as outras. A sua nota, exatamente. Agora a gente vai falar de tendências do mercado que a gente está observando aí, né? Tendências no aprendizado, que o pessoal está usando digital, os professores, né? Principalmente aqueles que são raiz, né? Que estão trazendo da sua metodologia de sala de aula, aquilo que estão dentro de uma instituição, dentro de uma escola, dentro da sala de aula dele, trazendo também para o digital. A gente vê uma tendência muito forte, ainda mais em concursos, né? É a correção de redações ou atividades de entrega, né? Cara, por que isso virou tão importante assim? Por que isso parece que tá a sensação do momento, assim? Cara, isso ali, principalmente no final do ano, no começo desse ano, eu venho conversando com alguns professores, né? E acompanhando uma movimentação do mercado. Então, quando a gente pega os novos editais, os principais editais de concurso no Brasil, o peso de redação está ficando cada vez mais forte.
Ah, já os próprios concursos estão Já estão puxando isso. puxando isso. Ah. E para quem trabalha com pré-vestibular, né, sabe ali, quem trabalha com Enem, sabe que redação Nota 1000, tem que fazer nota 1000. tem que fazer nota 1000. Então, assim, esses 2 pontos estão ficando focais demais. E então, o que que é? É ter um recurso aonde que o professor cria esse desafio que é a redação, o aluno responde, né, cria aquela redação e ele começa a treinar. Ele começa a treinar. E aí o professor ele vai dar o feedback. Olha, como que está a estrutura, a questão ortográfica, né, a questão ali da toda a estrutura da linguagem, da redação. Tem a metodologia do professor que ele vai ajudando a progredir naquela parte da linguística, na parte da redação, e ele vai evoluindo nesse tópico. Esse é o ponto focal, porque o concurso veio por muitos anos tão focado em simulados múltipla escolha. Beleza, essa parte ali já está bem estruturada no mercado. As objetivas. As objetivas, e o pessoal está resolvendo isso muito bem. Agora vai ser a era da redação e das questões abertas. Abertas, né? Exatamente. É porque como é que... Então, se tem uma plataforma que vai resolver isso, né? Se a Nextclass ela te ajuda a fazer essa correção e dar esses feedbacks, está estruturado. Porque se não está estruturado, se não tem isso, tu vai fazer o quê? Por e-mail, por WhatsApp? E fica meio bagunçado, não tem como acompanhar o histórico, né? Exato. Como é que tu sabe como é que o pessoal resolve isso hoje? Não, o pessoal está buscando justamente isso, né? Está buscando. Então, os professores, o que eles relatam comigo, a dificuldade, né? Foi aí onde que a gente entendeu isso, trouxe, né, essas soluções, foi que, às vezes, o professor recebia isso por e-mail, por WhatsApp, onde que ele tinha um contato pelo Drive, né, pelo Google Drive ali, e o aluno mandava, ele respondia isso muito informal. Estava cada vez mais informal a forma de praticar. E o que acontece? Mais desorganizado do que numa sala de aula, né? Que pelo menos tem um papel ali para... Mais desorganizado, exatamente. E o que acontece nesse processo? Além de ficar, né, muito informal, às vezes você não consegue trazer um profissionalismo grande para o seu cliente e até mesmo para a sua marca, você não consegue trabalhar com dados. Sim. Então, quando está organizado, estou na plataforma, isso faz sentido, você consegue também trazer dados em cima disso. Igual um simulado, a gente já vem falando muito tempo, banco de questões, isso traz dados, tanto para o aluno, tanto para o professor, a redação também vai ter. Então, essa atividade que tem uma preposição. O aluno vai lá, coloca essa atividade, ela responde essa atividade, manda um arquivo, manda um texto, e o professor vai poder dar o feedback dele personalizado de acordo com a metodologia dele. Isso. Só que vai ficar registrado isso, né? Tanto para ele quanto para o aluno. Isso. Então, ele não perde esse histórico. Então, dentro da plataforma, essa estruturação é uma vantagem para a metodologia e para o ensino também do professor. Exato. E isso não pode ficar... não é solto. Ele não vai entregar. O problema é ficar solto, né? Ele não vai entregar assim, faça uma redação. Por quê? Então a gente né, vai cair num tópico bem interessante. Dentro da plataforma, ele está numa trilha de aprendizado. Então ele está numa sequência lógica. De repente vem o quê? Uma atividade. O professor pensou, não, vamos montar aqui algo que agora é uma redação. Porque entende-se que na metodologia ele está preparado para fazer o momento de fazer aquela atividade aberta, né? Exatamente. Então, é claro para o aluno que ele vai executar passos, chegar no momento e falou, tá, tudo bem, agora é a hora da redação, agora de eu preparar aquilo ali. Né? Ele fez, teve o feedback, isso jogou dados, agora a gente dá sequência. Aprendizado é sobre isso, né? Respondeu, tentou, vamos dar sequência na metodologia e ver onde que estão os gaps para a gente melhorar para cada aluno. Para cada aluno. Exatamente. Sensacional. Esse aí é o futuro aí que a gente Tu vê isso como um diferencial competitivo do professor? Ter a plataforma, ter esse histórico, ter essa capacidade de responder questões em aberto ou redação? Sim. Olha, os professores ali que eu atendo, que é os grandes players, já estão focando nisso e vendo a necessidade de dar mentorias, principalmente para essa área de redação e questões abertas. Exatamente. Porque esse é o boom. Aonde que eu vejo, Ramon, que no concurso todo mundo procura um ticket um pouco melhor. Se você quiser trabalhar, que a gente chama de ticket do varejo para concurso ou pré-vestibular, você vai trabalhar com questões de múltipla escolha. Lógico. Se você quiser, que aí você vai trabalhar em massa, grandes alunos. Se você quer trabalhar altos tickets, que aí vai mais mentoria, personalização,
E aí você vai começar a trabalhar com questões discursivas, correções de redação e acompanhamento mais personalizado E aí para o que aluno. tu precisa de um ferramental que esteja mais alinhado com essa metodologia, né? Que te estruture e auxilie nisso, porque fazer isso manualmente ou através de e-mail, WhatsApp, é Não dá, impossível, né? não dá. Aí tu não consegue escalar, você consegue atender 1, 2, 3 alunos, Isso. mas quando a gente fala assim de transformar a vida do professor mesmo, dele sair de algo que ele vai ganhar o básico, ou trabalhar muito para ganhar pouco, ele vai trabalhar o suficiente para ganhar o que ele merece, né? Que é muito ali. Então isso faz total diferença, pode ter certeza. Pensa bem, quanto tu iria pagar se você recebesse uma correção pelo e-mail ou WhatsApp, ou se tu tivesse uma plataforma inteira para tu aprender? Isso com histórico e tudo mais, sim. Agrega valor ao professor essa plataforma, essa organização. Valor essa organização. E facilita a vida dele também, né? Porque ele vai conseguir ver isso de forma estruturada, e não dentro do e-mail lá, um monte de coisas. E vou entrar num tópico aqui que eu sei que tu gosta, e que eu já tive várias dificuldades com os nossos clientes professores, porque até entre eles há uma dificuldade no conceito, para começar, tá? Já há uma dificuldade, eu tenho um conceito, às vezes, né, é uma coisa técnica, né, eu vejo como uma parte técnica, só que existe todo um conceito educacional ali, de aprendizagem por trás, que é trilha de aprendizado, né? Então, muitos professores gravam as aulas, colocam na plataforma, mas não existe essa questão de uma jornada, ou ele está achando que é de um jeito, só que a metodologia dele em sala de aula, como ele aprendeu a vida toda de um jeito, chega na hora de botar no digital, aquilo parece que não funciona. Né? Por quê? Porque a gente estava discutindo, cara, que precisa de uma estrutura de trilha de aprendizado, né? Eu queria, cara, me explica um pouco mais disso e como é que tu vê isso funcionando no digital. Tá. Vamos então desmistificar os problemas da trilha de aprendizado, né? Ali para o professor. Exatamente, professor, assim, cara, incontáveis. Hoje, né, hoje até mais cedo eu conversei com um professor muito querido, né? De idiomas, o cara é fera em mentorias personalizadas, individuais ali com seus alunos, está há anos no mercado já, e ele sempre quis ir para o digital. Aí ele olha, cara, eu sei muito da aula, mas toda vez as plataformas falam para eu organizar e falam para eu montar uma estrutura ali para o aluno e gravar minhas aulas sequenciais, e eu estou me debatendo sobre isso. E aí eu vou ter que dizer, porque é um problema real que eu vejo também com vários professores, mentores, é que eles querem seguir às vezes uma lógica, uma trilha de LMS, de área de membros só, que não é exatamente como é que ele deveria estruturar a trilha, né? Então ele sai só cadenciando a aula. E daí eu vejo que ele não fica satisfeito às vezes, o professor não fica satisfeito com aquilo. E isso vira uma barreira para ele botar as coisas no digital. Uma barreira, e às vezes ele não sabe os conceitos técnicos mesmo, assim, né? E não é fácil, né? A gente está falando ali que realmente existe um mercado de profissionais específicos para isso, que não é um professor. Então hoje o pedagogo, o design instrucional, ele nasceu para resolver isso. Então isso não é uma necessidade do professor saber. É um caminho que ele vai, com o tempo, desenvolvendo isso. Então, assim, a primeira coisa, não é fácil, a gente entende, né? E aí como que a gente vai pensando para ajudar esse processo. Mas é uma dor real. E a quantidade de professor bom que está aí, que tem um conhecimento, que sabe ensinar, que isso é o mais importante, que se bate nesse detalhe. Então vamos desmistificar isso. Conceituando. Trilha de aprendizado vou dar duas analogias. Pense num livro. Livro tem um nome, certo? Dentro tem os capítulos e dentro do capítulo tem um conteúdo. Se você pegar um livro, ele é lógico. Ele começa e termina, você sabe até, se for uma história, você sabe até explicar ela, fica até mais fácil de tu lembrar, certo? Então tem uma lógica ali, aí você vai percorrendo pelos capítulos exatamente. Sabe onde você vai começar e vai ter um fim. Tá vendo que isso cria uma lógica racional para você. Até uma ideia de uma narrativa, dependendo do tipo de livro, né? Vai ser de fazer uma narração sobre aquilo. Uma narração. Se for mais técnico, vai ser mais técnico, né? Mas o técnico também, a ideia é que ele cria a lógica. Então, a maioria dos livros começa com introdução. E aí ele vai evoluindo até os tópicos, né? Os capítulos, até chegar na conclusão. Então, veja também que tem uma lógica para você evoluir esses abertura esses e finalização, né? Então, trilha de aprendizado é exatamente sobre isso. Então, fazer um livro, né? Então, se a gente pega uma apostila, um livro, um editorial muito bem feito, tem todas as técnicas
que pega o conhecimento e estrutura numa trilha onde que o aluno vai entender a progressão para ele começar, desenvolver e terminar. Isso é trilha de aprendizado. Tá? Outra analogia é, imagine que você está andando, né? E aí tem um caminho, uma trilha, uma rua que te direciona. Ou você está andando numa floresta perdida sem trilha. No deserto, que apesar de ter abertura, não sabe para onde ir. Como você se orienta? Você tem dificuldade de orientar. Agora, quando alguém criou uma trilha e falou, ó, vai por esse caminho, que você vai sair daqui, vai percorrer toda essa floresta e chegar no outro ponto final, pronto. Então, quando a gente fala de trilha, é você dar uma orientação clara para o aluno de onde que ele sai e aonde que ele tem que chegar. Isso é trilha de aprendizado. A forma como você demonstra isso, e aí que a gente pode explicar conceitos técnicos, mas a estrutura é essa. De onde que eu saio, onde que eu chego, o que eu preciso fazer. Então, é uma coordenada clara que o professor tem que dar para ele. E aquilo que tu tinha já me falado sobre a questão de o momento certo de passar certos assuntos e preparar o aluno para isso, né? E aí é outro ponto que o professor tem dificuldade. Que assim, eu saio colocando ali minhas matérias, minhas disciplinas, e tem muitos exemplos de como que os níveis de dificuldade, o descompasso dessa trilha afeta o aprendizado. Porque assim, o que acontece com a motivação do aprendizado? É quando você não tem muita ciência de que você está aprendendo, e isso às vezes está alocado, você está perdido nesse processo. Então, assim, às vezes você começa por uma área muito difícil, né? O professor começa com uma área muito nebulosa, muito complicada ali do aprendizado, não se preparou para aquele terreno, né? E já vai jogando conteúdo em cima daquilo, de repente cai um simulado para o aluno. Ele responde, cara, não estou entendendo nada. Fica descompassado, fica aquela aula que o cara entra, não entende, assim, o cara tá desistindo. Dentro de uma faculdade a gente percebe muito isso, né? Parece que o aluno quer desistir no primeiro dia. Só que o professor no digital, que está justamente fazendo o aluno sair de um ponto X aqui para ir para o Y, né? Que já conseguir resultado, ele não pode se dar esse luxo de não ter uma trilha, uma coisa pensada, organizada para o aluno evoluir, né? Exatamente. Desorientação. Desorientação. Estou no meio da floresta perdido. Cadê meu caminho? O aluno vai pensar a mesma coisa, vai desmotivar. Falar, não, cara, eu não estou tendo aquela recompensa de entender as coisas. Aonde que eu vou? Então, às vezes é isso. O professor coloca lá, meio desorganizado, começa por um processo, às vezes, difícil, médio. O professor, cara, tá fácil sim. Para o professor, lógico que tá fácil, ele conhece muito daquilo. Para o aluno, cara, tá faltando alguma coisa para eu entender o que ele tá falando. Aquilo que tu falou, talvez, de progressão pedagógica, né? Uma progressão lógica, uma progressão pedagógica para você conseguir criar uma trilha, né, que faça sentido ali para o aluno, para o aprendizado dele. Então, um ponto, primeiro, criar início, meio e fim, essa orientação, e colocar a dificuldade que seja pareado para essa evolução. Para cada momento ali, né? Como se fosse cada capítulo do livro, né? Exatamente. Cara, eu vou te dar um exemplo. Teve uma matéria, há um tempo atrás, que eu fiz, que ela era até engraçado, que é uma matéria até a gente recordando aqui, é uma matéria de neurociência. Neurociência. Exatamente. A neurociência, ela trabalha com duas áreas. A neurociência do aprendizado, ela trabalha com a parte da fisiologia e da biologia, de como o corpo funciona mesmo, e a parte do aprendizado. Então, veja, né, eu estava fazendo a disciplina de psicopedagogia, então eu não era da área de biologia. Sim. Eu era da área do aprendizado. O professor começou explicando muito a área da biologia. O que aconteceu, e a gente a maioria dos alunos deu um feedback muito claro para o professor. Cara, a gente não fez uma matéria antes de biologia. Tu não tinha base, né? Tu entregou um monte de coisa sobre biologia, sobre fisiologia do cérebro. E a gente estava, cara, tá muito difícil. E foi a matéria que mais deu reprovação. E só no final ele pegava o gancho sobre aprendizado, onde o pessoal estava, tipo assim, mais esperando. Então, naquela época, né, quando eu estava fazendo aquela disciplina, que estava ali me preparando para falar sobre isso, eu já entendi que se você tiver descompensado o gargalo ali do aprendizado, isso desorienta a pessoa.
sabe? Então essa quebra de trazer o nível de dificuldade ali é essencial. E o aluno não tem sensação de evolução, né? Ele se sente perdido em vez de estar entendendo que, poxa, foi mais um tijolinho de conhecimento que eu coloquei aqui, mais um tijolinho. Não, ele se sente desorientado mesmo. Exatamente. Então, assim, é por isso que o pessoal relaciona muito trilha com gamificação, porque você vai recompensando, né? Então, isso para o cérebro, para a recompensa do aluno se manter se motivado, aprendendo, isso é essencial para ele. Mas assim, ó, cara, focado para o professor, o que é que ele precisa entender? Estrutura lógica e clara, sempre pensa num livro. Cara, como que eu escreveria um livro? É como você vai fazer o seu curso digital. Título, que é o nome do curso, cada capítulo é a modulação, e dentro desse módulo você vai colocar os seus conteúdos. Ah, eu vou explicar aqui agora por vídeo, eu vou por atividades, eu vou por simulados. Fecha esse módulo e começa a progressão do outro, e assim subsequentemente. E orienta a dificuldade. Sempre pensa, cara, eu estou dando um curso disso aqui, ele tem base para entender. Eu estou dando um curso X, ele tem base desse curso X. Né? Então ninguém vai começar lá no cálculo 1 de matemática sem saber matemática. Exato, tem que ter a progressão. Ninguém vai estudar, né, formações de frases complexas, escrever uma redação sem saber escrever e ler antes disso. Sobre esse descompasso. E aí a gente, né, foi pensando, e a gente está bolando uma coisa que vai ser essencial para esse professor. É a Nexia, que vai ajudar ele a estruturar exatamente essa trilha. Então vai ser toda uma inteligência, né, por trás ali, que vai pegar o conhecimento dele, essa estrutura do que ele sabe, e ajudar ele a montar isso pedagogicamente, a nível de desenvolvimento, a nível de motivação, de engajamento e de aprendizado para o aluno. Né? Para o quê? Porque o professor ainda continue focado naquilo que ele sabe. Dá aula e a gente vai ajudando ele. Né? Ele já tem um conteúdo, ele já sabe montar isso, só que a ideia da Nexia que a gente vem trabalhando é justamente para isso, para poder auxiliar ele nessas lacunas e entender e montar essa trilha, né? Exatamente. Que é dar todo o ferramental pedagógico, ciência da aprendizagem, design instrucional, de como que é feito isso, as boas técnicas. As boas práticas ali, boas né? Práticas, deixar as etapas mais claras, uma evolução para o aluno mais interessante, né? Exatamente. É sobre isso. Pô, muito bom, cara, muito bom. Pô, tá legal esse papo, tá? Eu até acho que não vem aqui um caso, acho que deveria ser um outro papo exclusivo, assim, sobre como encaixa a questão de trilha de aprendizado com a teoria da escada, por exemplo, né? E essas etapas. Acho que é um papo que deveria ser só uma coisa só para isso, né? A gente deixa aí para um próximo. Acho que dá uma boa conversa ali, até trazer mais alguém para conversar sobre isso, mas que faz para mim, né, que não sou exatamente da área educacional, começa a fazer sentido aquilo que tu já me falou sobre a teoria da escada, do aprendizado ali, com a questão da trilha, como isso se forma, tem que estar conversando isso, né? Tu quer falar da taxonomia de Bloom? Isso, tu sabe que eu tenho meu ponto fraco. Meu ponto fraco. Sim, podemos trazer depois. Cara, temos uma novidade, né, na Next Class, e tem uma coisa que a gente está vendo cada vez mais, até o mundo digital está indo cada vez mais para isso, que é uma coisa que mudou muito no comportamento digital, que as pessoas querem interagir, e as pessoas querem conversar em comunidade, querem receber feedback de outros, querem trocar ideia, né, com outros alunos, outras pessoas que estão naquele nicho de aprendizado. Cara, como é que comunidade entra nisso? Qual é a tua experiência também, né, com comunidade anteriormente, e está sendo a experiência com comunidade agora na Next Class? Cara, aprendizado social, né, bicho? Não dá para fugir disso. Então, assim, eu sei aí que vários professores querem montar uma estrutura mágica que ela auto se venda e tal. Isso pode dar certo por alguns meses, mas assim, se você quiser realmente construir um negócio de sucesso na educação, pensa sobre longevidade do seu produto educacional. Isso está atrelado a uma comunidade viva, ativa, né? O aprendizado, se você acha que uma pessoa realmente vai ficar sempre ali no seu cantinho, que todas as pessoas vão entrar dentro do seu quarto, pegar o seu celular e vai ver um monte de aula gravada ali e só ficar fazendo exercício, não é assim que funciona.
Então, tem que ser, são pessoas diferenciadas que têm muita disciplina só para fazer isso, muito focadas, né? E na verdade a gente tem que ter outros estímulos, né? Até por isso comunidade, que a gente fala, né? Falar com pessoas e tal, ter uma sala de aula, né? Faz diferença, né? Faz diferença. Então, a gente tá o quê? A comunidade é mais uma ferramenta de aprendizado. É você trazer e falar assim, olha, existe pessoas com as mesmas dores, as mesmas dúvidas, existe um professor, uma pessoa ali que eu posso confiar. Na era da informação, é tanta informação que eu preciso escolher bons curadores, boas pessoas para confiar, para saber se realmente eles estão qualificando aquela informação para mim. Então, comunidade é muito sobre isso, você construir confiança, né? E você adaptar aquele lugar, aquele momento ali, né? Entre comunicações entre pessoas. Cara, essa é a comunidade, nada mais na aprendizado social, é a primeira teoria do aprendizado. Foi a primeira relação de aprendizado que um ser humano teve. Foi se socializando, conversando, e a gente foi evoluindo no aprendizado. Sim. Então, a gente não pode tirar isso do digital, a gente tem que ampliar. E hoje a tendência do mercado, né, é você construir essas comunidades. Né? O digital tem muita capacidade de ampliar isso, né? De potencializar esse aprendizado social, né? Exatamente. Tá aí as redes sociais já para, né, demonstrarem e tudo mais. Exatamente. Então, o professor, cara, fez uma estrutura dele gravada ali, tudo bacana, trabalha com a comunidade, traz ali para os seus alunos desafios, né? Envolve ele a ser mais ativo e constrói ali uma questão de confiança para tu conseguir usar essa comunidade, que tu vai ver que seu produto vai ser um produto de referência, vai ser um produto que vai te trazer longevidade no mercado. E isso é extremamente importante hoje. Tinha falado sobre a interação do aluno, o aluno ser mais ativo, né? Quanto a comunidade é importante para isso. Cara, a ideia da comunidade é que o aluno possa compartilhar suas dúvidas, né? Possa interagir, o professor pode interagir rapidamente também, e a gente tira aquela sensação de um curso morto, né? Que é só mais um curso, né? Porque daí eu acho que até quando a ideia de montar comunidades, né? Não só digital, mas comunidades em geral, é que tem interação, as pessoas têm mais empatia com aquilo, porque nós estamos falando, nós dois estamos fazendo Enem, né? Digamos, voltamos a 10 mil anos atrás, onde a gente estava estudando para o Enem. Então a gente tem uma empatia porque tu também está estudando, então a gente já tem aquela conversa, né? Então o curso se torna mais vivo, porque a gente pode trocar ideia, sei lá, você tem uma dificuldade em português, como eu também tenho. Então a gente começa a trocar ideia, né? Então acho que essa é uma vantagem. Quais são as coisas que tu vê que potencializa para o aluno, né? A ideia da comunidade fora, né? A questão de tirar dúvidas, discussões que surgem e tudo mais, assim. Uma das questões é a empatia, a confiança, que aí você está num lugar confiável, igual isso. Curadoria hoje de informação é essencial. Então, por existir muitas, um overdose de informação, achar a sua curadoria é muito bom. Então, empatia, porque você está vendo pessoas com as mesmas dúvidas, ou você está vendo um ambiente onde as pessoas estão buscando, né, o mesmo objetivo. E aí você tem alguém que regula, media, né, ajuda isso. Tem uma teoria fantástica na educação que explica isso, né? É a teoria de Vygotsky, que ele fala sobre a mediação, né? Como que a gente aprende culturalmente, existe um mediador, né? Então você tem o seu conhecimento que você possui nesse momento e o seu conhecimento potencial. Sim. E existe a mediação, que é um input de informação e você vai equilibrando essa ponte, né? Então a comunidade é muito sobre isso. Você tem um conhecimento básico aqui, a comunidade está lá falando, o seu mediador está lá falando, que é o seu professor, e você quer atrás desse potencial. Então isso vai se destravando. E, cara, é essencial a gente trabalhar com as motivações das pessoas. Então, se você tem um conteúdo bacana e tudo mais, você tem que manter o seu aluno motivado para ele aprender. Se ele estiver motivado, cara, ele vai pegar o seu conteúdo e vai indo. Secar o conteúdo. Então, a comunidade vai trabalhar também com os seus tipos de motivação. Né? Então, até conversamos um pouco sobre isso, motivação intrínseca, extrínseca. Se você pegar alunos que têm essa motivação social, essa motivação extrínseca de estar fazendo parte de algo, ele vai querer... Que é o que a comunidade traz, né? Uma comunidade ativa faz tu perceber que está fazendo parte de algo ali, tu se identifica com um grupo, com pessoas em específico, né? Exatamente. Então, hoje,
né? Alguns lugares educacionais, a gente já relatou do Duolingo no último podcast, ele criou essa comunidade das ofensivas, de querer você se manter naqueles níveis ali, isso trabalha muito com uma questão social, mas várias plataformas e instituições educacionais estão focando um pouco mais nessa parte de comunidade, porque vê que tem um benefício real nesse mundo digital, tá? Então isso é essencial para estar trabalhando, porque tem, eu sempre falo, porque se tem ciência por trás, tende a ser duradouro, tende a ter os benefícios. Então use e abuse de comunidade, tá? Use e abuse de comunidade, porque ele pode ser o diferencial entre o seu curso morto, de pouco tempo, para um curso de sucesso de longo prazo. Exatamente. Pô, legal. E outra, já pegando um gancho de, né, a gente fala de educação, mas também todo mundo precisa vender. Sim. Se tu cria uma comunidade boa, a melhor venda é aquela de boca a boca. Isso. Então, teu aluno está lá aprendendo, ele vai recomendar. Então, ele está numa comunidade ali ativa, pertencente, faz parte, traz para um amigo, traz para uma outra pessoa ali que tu deveria estar na comunidade lá também. Eu pensei em ti que eu tava bem isso, né? Essa indicação vale mais do que qualquer dinheiro que gastou em anúncio, em coisa, essa indicação vale pode mais. Ter certeza. É porque o aluno se torna muito mais ativo, né? Muito mais ativo, está muito mais engajado, pertencente. Exatamente. Ivo, vamos entrar nos assuntos polêmicos, que às vezes é bom, depende da metodologia, depende do professor, depende de um monte de coisa, tá? Às vezes não é tão polêmico assim, mas às vezes está sendo bem polêmico. Né? Tudo depende. Cara, vamos falar sobre esse mundo de inteligência artificial, tá? Eu queria saber de ti, como na prática, hoje, para um professor que está vendo, nesse contexto de professor que está indo para o digital, ensinando através da internet, ensinando através de curso online, como é que na prática a inteligência artificial está ajudando aí o professor, pode ajudar? Tá. Ramon, o professor vai sem medo com a inteligência artificial, mas saiba que ela não vai resolver sua vida. A inteligência artificial não veio para substituir o professor, igual todos falando e tudo mais. Assim, se você é um professor que não está preocupado com a educação do seu aluno, de fato, assim, quando a gente fala de educação mesmo, de aprendizado, talvez ela vai substituir algumas etapas. Mas se tu realmente está para ensinar, a inteligência artificial vai te potencializar a criar e a ganhar tempo nos seus processos. Então, a gente trabalha assim muito, eu como educador, eu não acredito em nenhum processo mágico na educação. Não existe uma mágica, IA vai chegar lá e vai... idiomas lá, e de repente lançaram 1 milhão de aplicativos que o aluno conversa com uma IA e tudo vai se resolver. Aí, voltando ao que tu tinha falado antes, eu percebi isso acontecendo no começo da IA, muita gente falando e tal, e achando ótimo, só que não foi duradouro. Usaram muito, achei que realmente, cara, isso aqui realmente, vai trocar por uma conversação. Só que parece que o pessoal começou a usar, achou bom, mas logo trocou por outra coisa, logo não aderiu, né? Exato. E a tecnologia é boa, né? E o resultado daquela conversação é boa. Exato, então não é só sobre, assim, o fim, né? Que é uma conversação boa. Não, é sobre método, é sobre o professor ser bom naquilo que ele faz, criar uma trilha de aprendizado, criar todo um ambiente que favorece para aquele aluno. Às vezes ele precisa de um ser humano mesmo que acredita no potencial dele, né? Então, às vezes o professor vai lá estar explicando um monte de coisa e fala assim, cara, eu acredito que tu sabe. Então, às vezes fala isso no meio daquela conversação ali. Isso. O aluno tá meio, né, falando de idiomas, tá meio travado e tal, por exemplo. E ele vai lá, não, acredito, ele dá esse incentivo na hora, né? E isso é um tato muito humano, né? Isso é um tato muito humano. Então, assim, a IA, eu trago ela como, cara, tecnologia fantástica. Igual uma calculadora para o matemático foi fantástico, só que o matemático ainda é matemático. Ele tem que fazer um monte de coisa, mas ajudou pra caramba. Então, a IA, ela vem para agregar, mas agregar tempo. E o que eu gosto mais de trazer da IA, além assim, dessa produção mais rápida de material, de você agregar essa parte de tempo, é a capacidade que ela vai ter para te ajudar a personalizar.
Então, assim, o sonho dos professores é a escalabilidade, transformar aquele, né? É que são as dores, né? O professor tem que fazer tudo sozinho às vezes. Uhum. Ele leva muito tempo para fazer esse material, Isso. né? Para montar as coisas, o material dele e tudo mais. E é difícil de escalar, né? Porque algumas coisas é difícil fazer, algumas questões, fazer um flashcard é uma coisa, agora fazer vários, apesar de ter Exato. aquele conhecimento, demora, né? Para executar isso mesmo, Isso. né? Então, assim, material didático, ela veio para ajudar muito, muito. Quero fazer um material ali rapidamente nesse formato. Ótimo, cara. Nossa, excelente. Né, assim, eu acho que o professor ele não veio para o mundo para ficar replicando aquilo ali. Eu tenho que pôr nesse design aqui e tal. Não, ele é para ter o conhecimento, aí vem uma ferramenta. Cara, pô, peguei meu conhecimento e joguei numa parte aplicável para o aluno. A IA vai te ajudar perfeitamente. O tempo de economia, ótimo. Professor bem, emocionalmente ótimo, ele vai conseguir fazer o quê? Ir lá conversar com um aluno, entender onde que está o gap de aprendizado e tudo mais. O que a plataforma e a não poder suprir na questão de hiperpersonalização, né, ali do aluno, ele vai lá e vai fazer aquilo ele vai lá e vai com o fazer. aluno. Exatamente, e já pensar ali, que ele, né, o professor gosta muito de pensar sobre o conteúdo que ele está propondo. Então é sobre isso. Então a IA vai te ajudar nesse processo. E a personalização que ela ajuda a trazer é exatamente isso. O professor escalou, ele saiu de 5, foi para 100 alunos. Passou de 100, foi para 500. Como que eu mantenho a personalização sem perder a qualidade? Porque não vai gastar tempo ali em fazer, sei lá, atividade, às vezes corrigir alguma atividade, organização de conteúdo, Exatamente. apoio pedagógico, às vezes, que a IA pode suprir um começo ali, né? E você perder tempo com tudo isso, ele não consegue fazer diferença, às vezes, na ponta, onde que o professor vai atuar mesmo. Então veja que eu não estou falando sobre a IA ir lá ensinar o aluno. Isso. É sobre ela ser um ajudante, ela ser um grande parceiro do professor. Então, pô, eu dava aula para 5 alunos. Mentoria, cara, minha mentoria era show de bola, o pessoal gostava demais. De repente eu tô com 100 alunos. Pô, como que eu vou dar mentoria para 100 alunos? Cara, difícil, né? Eu vou melhorando os processos e melhorando os processos. Só que nas mentorias que eu vou, tem uma IA ali que capta aquelas informações e traz isso para mim. Eu sei exatamente o que aquele aluno precisa. Pô, nossa, me ajudou muito. Aí eu consigo atuar com ela. Então, esses processos da IA é muito de ajudar. Muito de ajudar. Sim. Então, usa essa ferramenta muito para ajuda. Mas a gente sabe que conversa com o professor... Tem professor que fica chateado com a IA porque viu, vai substituir o professor. Cara, o pessoal da tradução também eu já vi ficar muito chateado com a questão da IA. Sim. Só que tem contextos específicos, mas o que eu estou vendo é o seguinte, os que estão saindo na frente são os professores que abraçam isso como uma ferramenta, como a gente está falando, um apoiador. E não veem, tipo, a IA... como um inimigo, um substituidor. Isso. A gente está falando, o professor ele tem que entender, né, como eu vejo vários professores, na verdade, usarem como uma ferramenta. E nesse momento ela não está competindo por ensinar o aluno, né? Que a gente fica pensando, IA vai ensinar o aluno, estava subindo. Não, vai ajudar o professor a criar o material. O professor, quando ele pega aquilo que parece que para ele é um antagonista dele, né? Na verdade, ele pega e bota como ferramental para, vou montar aqui para ti uma coisa, vou fazer uma trilha, vou pegar a tua questão aqui e vou pegar algumas outras coisas, vou montar um simulado, um flashcard, e ajuda a montar o conteúdo. Então ele pega aquilo, na verdade, e usa para alavancar o potencial dele. Né? Então, eu estou vendo quem está saindo bem como professor, assim, no digital e usando a IA, né? É quando o cara diz, não está jogando contra, está jogando a favor, só tem que botar a IA dentro do contexto dela, né? Dentro do contexto. Não, e o importante é porque, assim, cara, não é sobre substituir o professor, porque a IA, ela... se você jogar uma IA aberta lá, ela vai sair pegando informação de onde que ela quiser, e a gente está falando de educação, que curadoria, confiança, então a IA não pode sair pegando informação de onde quiser. Então, o professor vai estar com essa ferramenta, ele vai precisar também municiar essa IA. Então, o conhecimento vem de quem? Vem do professor. A IA, ela não cria o conhecimento do zero. Então, o professor ele é peça central, porque ele vai criar o seu conteúdo e vai municiar a IA para a IA ajudar ele no processo. Exatamente. Então, é uma cocriação em conjunto. Que é o cara que usa o ferramental. É o professor com a IA, ninguém segura ele, né? Exatamente, ninguém segura com ele, que é uma ferramenta de potencialização.
Então, ela não vem para substituir, mas vem para devolver o tempo, talvez, do professor, né? Vem para poder fazer ele poder fazer o que realmente importa ali, o que ele realmente gosta, né? Porque tem outra coisa, né? Fazer várias atividades maçantes não é legal para o professor, Exatamente. por mais que ele goste. Ele vai gostar de, talvez, interagir com o aluno, talvez montar uma nova atividade, né? Até um desafio para o professor. Então, isso vai devolver o tempo, né? E a IA vai devolver o tempo para ele poder fazer isso. Exatamente. Cara, no redor do mundo, tem alguns lugares lá já legislando a IA em relação à educação. Sim. Então, ela já não está tão aberto a discussão para a IA fazer o que ela quiser com o aluno. Porque é exatamente sobre... Cara, a gente está falando de um tópico muito sensível. Né? Não é só jogar um aluno lá e conversar com a IA e pronto. Então, ela vai ficar em alguns lugares mais limitado. Eu vejo essa discussão chegando no Brasil. Sim. E eu tenho a impressão que eu já vi normativas do MEC, do auxílio... Recente. É bem recente, né? Foi recente. Normativas do MEC sobre o uso da IA e como auxiliar, e não como algo principal, né? Exatamente. Então, assim, o MEC já soltou exatamente essa normativa falando que para correções diretas ali já não vai ficar tão disponível, mas já para produção, cocriação e tudo mais, beleza. Então, a gente já vê que até uma questão de legislação mesmo já está resguardando o professor para que eles cocriem. Ferramenta de cocriação. Sim. Tá? A responsabilidade do aluno ainda é do professor, não da IA. Não da IA, exatamente. Ivan, a gente pode falar sobre várias coisas. Eu quero falar sobre taxonomia de Bloom, que tu sabe. Quero falar sobre trilha de aprendizado, cruzando com comunidade, cruzando com a taxonomia de Bloom, ou o nosso método da escada, né? Mas eu acho que a gente vai encerrar por hoje. Acho que tá bom. Não sei se tu tem mais algum ponto que tu quer trazer nesse momento, ou se a gente conversa no futuro. Não, eu estou disponível aí para conversar quando tem bastante coisa para conversar ainda, né? Sim, exatamente. Cara, então eu acho que a gente pode encerrar. Acho que a gente se encerra bem, já tirou várias dúvidas dos professores. Cara, eu ia pedir para ti fazer uma chamada para os nossos professores, que eu quero passar isso para eles, e fazer uma chamada para quem tiver aí escutando a gente. Professores Next Class. Professores Next Class, ou os que não são Next ainda, mas que podem se tornar. Mas perguntar para ele, talvez chamar eles para trazer as dúvidas deles, ou até provocar eles, né? Legal. Pô, como é que tá sendo a IA aí e tal? Eu gostaria que tu fizesse essa chamada para a gente escutar deles quais são as dúvidas mesmo. Tá, então tem duas mensagens. Duas mensagens? Então? Opa. Tá. Pra câmera, vai. Professor Next Class, quero te escutar as suas dúvidas, quero conversar muito, porque cada vez que eu conecto e converso contigo, eu entendo um pouco mais das dores, dos desafios e como que a gente pode co-criar junto com a Next Class para resolver as suas dores, seus problemas. Então, o seu feedback é essencial para a gente ir te ajudando nesse processo. Professor que não está na Next Class ainda, eu quero estar com você nessa comunidade Next Class para escutar suas dúvidas e você trazer suas dores para a gente também co-criar em cima disso. Então, vamos lá, também ajudar a comunidade Next Class a alavancar a gente para resolver suas dores e ajudar em relação a esse mercado de educação. É isso.